Nas veias tem o sangue azul do meu clube amado. No peito tenho 5 estrelas que carrego com amor. Salve, salve Cruzeiro, guerreiro dos gramados. Tenho orgulho de todas as glórias que já conquistou. Tantas vezes Cruzeiro, meu clube que... Tem muita informação e, sobretudo, que vem acontecendo no Cruzeiro desde ontem à noite, ao vivo, apurando, acompanhando toda a repercussão. O fim da era Fábio, da passagem do goleiro Fábio, que mais vestiu a camisa celeste, um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro. E ontem o Fábio, ele fez uma carta muito extensa e uma carta em tom forte no Instagram dele, de 2 páginas, falando sobre a não continuidade dele aqui no Cruzeiro, sobre o fim da passagem e a não renovação. Fez duras críticas aos gestores da equipe do Ronaldo, que ele só queria um contrato até o final de 2022 e que isso não foi possível, que ele aceitaria tudo que havia sido proposto na parte financeira, mas que o desejo era somente ter um contrato até o final de 2022, foi o pronunciamento do Fábio. Depois, o Cruzeiro logo na sequência confirmou a não renovação e agora pela manhã o clube emitiu um comunicado, que eu vou trazer aqui no Rádio Esportes. Abre aspas. O Cruzeiro esclarece à sua torcida pontos importantes sobre a não renovação do goleiro Fábio. É fundamental lembrarmos que o Cruzeiro tem um desafio imenso de reorganização que precisa ser planejada e executada considerando a sobrevivência da entidade. Nesse sentido, a reestruturação precisa ocorrer em diversos campos: financeiro, organizacional, administrativo e, claro, esportivo. Muitas decisões não são populares, mas precisam ser adotadas. O projeto esportivo que vem sendo implantado considera critérios técnicos e a constituição de um plano de longo prazo para a instituição. As decisões do departamento de futebol visam a construção de uma equipe competitiva, sustentável e que esteja à altura da grandeza do clube. Foi exatamente um projeto nessas condições que foi apresentado ao goleiro de 41 anos que o negou. A proposta respeitava também a imprescindível responsabilidade econômica da entidade. Necessário ressaltar que, ainda assim, sendo o Fábio o ídolo que é, um importante sacrifício econômico foi feito. Foi oferecido ao jogador um contrato que certamente extrapolava o razoável para um clube publicamente deficitário. Os termos desta proposta não foram aceitos pelo atleta e seu agente. O Cruzeiro, desde o início e com enorme respeito, deixou claro que a proposta respeitava sua relevância e admirável história de 18 anos do clube. Fundamental esclarecer que o desejo do Cruzeiro era de ampliação do vínculo, embora não pelo mesmo prazo desejado pelo atleta. A proposta era de que Fábio pudesse, em campo, ao longo do Campeonato Mineiro, se despedir da torcida como ele e a própria torcida merecem. Inclusive, o Cruzeiro segue aberto para que inúmeras homenagens extracampo aconteçam. Não é mais possível aceitar um perfil de administração que fez tantos clubes chegarem a um cenário de inviabilidade. O Cruzeiro tem clareza de que não há outra forma de manter a história de um dos maiores clubes de futebol do mundo que não seja com uma gestão responsável, com colaboradores e atletas que estejam plenamente alinhados a esse pensamento. Fecha aspas. Edu Panzi. O Fábio, ele não continua. Muita gente até falou, o Cruzeiro apagou a nota do site oficial. Não apagou a nota do site oficial. É uma decisão que está tomada e, como diz a nota ali, muitas decisões não são populares, mas precisam ser adotadas. O caminho é esse, é o fim da passagem do Fábio, com 976 jogos com a camisa do Cruzeiro, estava a 24 jogos de completar 1000 partidas. Agora, uma outra informação importante que a gente tem tentado buscar mais detalhes é que a dívida que o Cruzeiro tem com o Fábio e que veio lá de trás de salários
repactuados, de salários que ficaram atrasados, enfim. É uma dívida muito alta realmente, muito alta, bem acima aí dos 2 dígitos. Ela passa dos 2 dígitos, ou seja, bem mais do que 10 milhões de reais. Então está entre 10 e 20 milhões é a dívida que o Cruzeiro tem com o Fábio. E a ideia, renovando este contrato por esse período até o final do Campeonato Mineiro, porque no momento a SAF ainda não assina nada. O CNPJ novo ainda não assina nada. Então essa dívida, hoje ela é do Cruzeiro, mas é da associação. E a partir do momento em que a dívida vai para a SAF, o contrato novo vai para a SAF, ele fatalmente vai carregar essa dívida. Então, é um dos pontos importantes em todo este processo. O Fábio, ele entende toda a questão, mas também ele tem o direito, entre todas as coisas, em cima disso. E por isso ele disse na nota que entendia a situação do Cruzeiro. Mas são alguns pontos importantes que ainda precisam ser mais bem ajustados, esclarecidos em toda essa situação. Mas, repito, é uma informação que a Itatiaia apurou hoje de que a dívida ainda não está com a SAF. E passando a ser uma dívida com a SAF, isso seria mais um compromisso importante para este novo CNPJ do Cruzeiro. Então, está definida esta situação. O Fábio não terá o contrato renovado. E vamos aguardar agora os próximos passos. O Edu Panzi. Seguinte, primeiro deixar claro que a partir de hoje eu vou parar de me referir a time do Ronaldo, equipe do Ronaldo e a SAF. Agora, a partir de hoje eu me refiro a Cruzeiro. É o Cruzeiro. O Ronaldo comprou o Cruzeiro, então a partir de agora eu vou falar Cruzeiro, porque tá chato esse negócio também, de eu sentar aqui e falar o time do Ronaldo, o Cruzeiro, SAF. É o Cruzeiro, ponto. E o Cruzeiro tratou muito mal essa questão envolvendo o Fábio. É claro que o Cruzeiro tem o direito de optar por não contar mais com o goleiro. Eu imagino que realmente, em termos financeiros, seria complicado para o clube, até por conta dessa nova política, uma equipe tentando sanear o clube, enfim, entendo tudo isso. Eu acho que numa empresa as decisões precisam ser tomadas de maneira fria, sem paixão, e é assim que tem que ser feito mesmo. Só que nesse caso é um caso muito específico. Eu sei que o Ronaldo está com Covid e eu não vou exigir que o Ronaldo dê entrevista nem que faça live, até porque uma live profissional, já falei aqui em outro momento, ela requer muita gente no ambiente para fazer essa live profissional. Não adianta o Ronaldo pegar um telefone celular dele, pôr num tripé e fazer uma live para 9 milhões de pessoas, para toda a imprensa repercutir. Enfim. Mas ele pode pegar o telefone e fazer uma ligação para um dos maiores ídolos da história do clube que ele comprou. Ele poderia ter comunicado, ele poderia ter dado uma palavra. Eu acho que colocar 2 funcionários que chegaram anteontem no clube para comunicar isso ao Fábio foi um desrespeito, foi uma maneira incorreta de se fazer a coisa. O Paulo André, que é um dos principais nomes dessa nova gestão, que está e estava no clube ontem e que jogou com o Fábio, conhece o Fábio pessoalmente, não ter sequer entrado na sala ou falado pessoalmente com o Ronaldo, também para mim foi um erro, um desrespeito. Mas ontem vocês não esperaram o clube se posicionar. O clube se posicionou ontem. A mesma rede social que cansou de fazer nota oficial para denegrir jornalista e outras pessoas, foi lá e publicou um videozinho que já estava pronto para mim há mais de um dia, porque não é fácil fazer um videozinho daquele, uma arte bonitinha, um textão. Aquilo foi feito em meia hora, em 1 hora não foi, aquilo já estava pronto. Então a decisão já estava tomada. E aí publicaram, ou seja, se publicaram no canal oficial do clube, o clube se posicionou. E se posicionou para mim de uma maneira incorreta também. Então eu não estou aqui criticando o fato do Fábio continuar ou não. O Fábio não continuar no Cruzeiro é uma decisão e eu preciso respeitar essa decisão da atual gestão. É uma decisão do clube. A minha crítica é a forma com a qual foi tomada essa decisão e foi feita e comunicada ao Fábio, que para muitos
é o maior jogador da história do clube, para mim é o maior goleiro e está entre os 3 maiores da história do Cruzeiro. Foi tudo muito mal feito. Um clube de futebol do tamanho do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo, por mais que eles tenham se transformado em empresa, é preciso se diferenciar. Ele não é um frigorífico, ele não é um supermercado, ele é um clube que ele está ali com milhões e milhões de apaixonados, ele movimenta paixão. E o que fizeram com o Fábio, sinceramente, eu não retiro nenhuma vírgula do que eu coloquei na minha rede social, no @edupanzi, mesmo muitos dizendo, você não ouviu o Cruzeiro. Eu ouvi. O canal oficial do clube ontem se posicionou. E de uma forma, sinceramente, bizarra, na minha opinião. Para deixar claro, não estou criticando a continuidade ou não do Fábio, mas a forma como a situação foi levada pelo clube e, eu repito, pelo Cruzeiro. Eu parei de falar esse negócio de SAF, time do Ronaldo, é o Cruzeiro e é assim que tem que ser tratado. Faltou consideração, é isso? Não foi pouca, não. Não Faltou pouco. foi muita consideração. Exatamente. Muita consideração. Exatamente isso. Agora, uma outra situação importante que eu apurei hoje pela manhã, a equipe da Itatiaia inteira, buscando essas informações. Aí é sobre a real situação do Cruzeiro. O Cruzeiro tem, só esse ano, para pagar, por mais que a gente fale de dívida de associação, que está na associação, todas estão na associação, mas a da FIFA, de Transferban, essa não tem como você prorrogar de acordo com o que permite a lei de clube-empresa. Então o Cruzeiro tem para esse ano mais de 56 milhões de reais de Transferban. O atual, na casa de 20, 22, e mais 30 e alguma coisa do Rodriguinho, que vai chegar, talvez até o meio do ano. E no total, pelo que a gente apurou, até o final de 2023, são mais de 150 milhões. Esses 56 deste ano e mais uma outra boa parte em 2023. E que isso tem ligado todo o sinal de alerta da atual gestão do Cruzeiro, porque não se tem receita até o final de 2023. Estão todas antecipadas. O Cruzeiro só volta a ter receita de TV, de patrocínio master, depois de 2023, em 2024. A dívida hoje, ela já ultrapassou 1 bilhão de reais. Então, é uma situação. Quando o Cruzeiro usa ali na nota de... Eu até vou pegar o termo correto, e daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, mas é de continuar existindo, porque hoje o cenário, Milton e ouvintes do Rádio Esportes, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, é assustador. O ponto em que chegou o Cruzeiro é de insolvência, e agora é tentar salvar o clube em meio a esse tanto de dívida, e a cada dívida que vai aparecendo, a cada dia que abrir o olho, tem uma nova dívida aparecendo. Milton. Mais a acrescentar, Panzi? Não, só sobre as postagens de ontem no Twitter oficial do Cruzeiro, foram postagens dissimuladas. Dissimuladas. Quem postou aquilo foi dissimulado. É, como se tudo tivesse sido bem conduzido, como se as partes tivessem saído todas felizes, sorridentes. Foi um posicionamento oficial do clube dissimulado, na minha opinião. Dissimulado na opinião, disse Edu Panzi, aqui no Rádio Esportes. Algo mais, meu caro Pansieri? Olha, ô Milton, o que o Samuel referiu aí, né? Você não é o Pansieri, vamos deixar bem claro, né? Exatamente. O Samuel referiu, a nota do Cruzeiro fala de sobrevivência da entidade. É isso aí. E o cenário que o Samuel trouxe é muito mais do que assustador. É muito mais do que assustador. Então, o torcedor do Cruzeiro ainda vai ter muita notícia sobre questão de dívida, e eu faço só um apontamento, tá? Quem provocou tudo isso não tem um expulso do Conselho Deliberativo. Nenhum. Nem o Wagner Pires, que virou meio que um símbolo. E se a gente for colocar, a gente pode chamar, como eles dizem na roça, né, Milton? Meio boi de piranha, né? Porque se a gente for pegar bem, se a gente fizer uma auditoria da venda do Ronaldo pra cá,
Acho que muita coisa ia aparecer, mas de toda forma, nenhum expulso do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Eu acho que isso também explica muito a situação do clube, que o Samuel trouxe aí 150 milhões de transferban até 2023, a dívida de mais de 1 bilhão e todas as receitas antecipadas. O Cruzeiro só pode receber alguma coisa a partir de 2024. Meu. Simões, você apontaria quais, por exemplo, 2 erros crassos nessa questão toda? Do Cruzeiro? Isso, não, do só desenrolar tem... dos fatos. Ah, do Fábio? Sim. Ah, não, a questão do Fábio talvez tenha sido feita de uma forma antecipada. Talvez a história tivesse que ter sido trabalhada de uma outra maneira, com uma certa antecedência. Exatamente até para que se tivesse tempo para poder se tomar a decisão. Em cima da hora da apresentação de elenco, soltando arte com os jogadores que estão na toca, criou todo um cenário de urgência. Era uma situação que, se a permanência do Fábio era inviável por causa do ponto de vista financeiro, e o Samuel trouxe aí, uma dívida milionária seria transferida para a SAF, caso o Fábio entrasse como jogador do Cruzeiro após a assinatura, então a coisa deveria ter sido tratada com uma certa antecedência. Por mais que o Fábio estivesse viajando, sei lá, precisava ter tido antecedência e previsão, não deixar para a última hora como a coisa aconteceu, Milton. Agora, sobre a preparação do Cruzeiro, a pré-temporada que segue na Toca da Raposa 2, e ontem foi apresentado em uma coletiva virtual o técnico uruguaio Paulo Pessolano. E ele está conosco aqui no Rádio Esportes, primeiro falando sobre formação tática, o que ele prefere e que pretende trazer aqui para o Cruzeiro. Eu gosto de trocar alguma figura dentro do campo, dentro do sistema do jogo. Eu gosto na formação, na figura, gosto muito do 1-4-3-3, do 1-4-1-3-2, a vezes com linha de 3 atrás, para dar mais amplitude e mais linha de passe para frente. Isso depende do time que vou enfrentar. Pero sí, lo que eu não troco no estilo de jogo, el modelo de jogo, é a intensidade que tem que ter equipo, ser um equipo competitivo, ser um equipo ganador, que vai para frente, e mais em um grupo como Cruzeiro, ¿no? Que nós temos que ir para frente contra todo equipo. Somos o mais grande que há na segunda divisão, temos que assumir isso, no Mineiro, e depois é a maneira de nós, ir para frente, sempre pensar no arco rival, e fazer tudo para ganhar o jogo. Não fazer como evitar, não. Isso tem uma estratégia em algum momento do jogo, se está difícil ou alguma coisa pode passar, mas o primeiro é mirar para frente, com muita intensidade, jogar com muito coração, muita sangue, que é o mais importante no futebol, e depois agregar um bom jogo de bola, que eu gosto muito. Eu perguntei ao Paulo Pessolano sobre as primeiras impressões, a avaliação de toda a estrutura, de tudo que ele já viu agora neste começo aqui no Cruzeiro. Eu estou muito contente de estar no Cruzeiro, não? Já conhecendo todas as instalações. A instalação é muito boa para a gente trabalhar, para a gente exigir aos jogadores e para dar o melhor de nós. Tem tudo para isso, assim que é muito contente. Depois já estamos trabalhando com o plantel, estamos contentes com os jogadores que temos, estamos esperando algum jogador mais, assim que nada, muito contente com tudo isso, e vamos começando a trabalhar, que é o mais importante. Estamos falando muito com eles, individualmente, para nós conhecer, eles conhecer nós, eu também conhecer eles, assim que estamos por isso, assim que muito contente e nada. Vão ver que eu gosto de falar pouco, gosto de trabalhar muito, assim que é isso. Paulo Pessolano também fez uma avaliação do elenco e o que pode chegar ainda para o Cruzeiro. Temos jogadores bons, todos os jogadores que estão chegando, todo o plantel que está no Cruzeiro hoje, já estivemos participando disso como corpo técnico. Sempre foi convidado todo tema de jogadores, sempre foi todo bem conversado com a gente que está em cargo do clube agora, então estamos participando muito nisso, assim que é muito importante que cheguem jogadores que sepam o que é Cruzeiro, não? Isso é o mais importante, é o que eu falo com eles. Estamos num time muito grande, temos que assumir a responsabilidade, está na segunda divisão e temos que subir e ascender.
ya para atrás no hay nada que pensar. Ahora tenemos que asumir la responsabilidad de lo que es Cruzeiro y lo que tenemos objetivos para lograr. Todos los jugadores que están no elenco agora, nós já participamos para armar o elenco, ¿no? O plantel. E depois não sou um treinador que eu quero um jogador, tenho que trazer esse jogador. Eu sou um treinador que trabalha muito em equipo, busco o melhor para o time. Então, o que quero, se eu quero um extremo com estas características e eles têm que buscar dentro dessas características e eu veo que é melhor para nós. Assim trabalho eu, não sou de tirar um nome, quero este jogador. Então, sempre dentro de características, dentro do que venga melhor para o time, que é o mais importante. E para fechar, Pessolano falou sobre como ele gosta que o goleiro jogue aquele jogo que começa desde o goleiro, e ele explicou esta situação. Sim, para nós é muito importante que o goleiro jogue com os pés, pero é o que eu sempre falo para eles, falo para todos. Eu só quero que o goleiro esteja perfilado e tem que jogar um passe. Eu não necessito un Messi de golero, ¿no? Yo necesito un golero que sepa parar a bola y dar un pase. Y para eso también la movimentación más de los compañeros que mismo la cualidad del golero que también suma mucho, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto, pero eso es lo más importante para el golero, para nós. Muito bem, tá aí o Paulo Pessolano, sem o Fábio, muito provavelmente sem o Jailson, tendo o Lucas França treinando, apenas o goleiro treinando na toca. O Cruzeiro vai buscar pelo menos um goleiro. Tem o Denives, que é promessa do Sub-20. O Cruzeiro ontem goleou na estreia na Copinha, o time do técnico Mário Henrique, estreando bem. E vamos ver os próximos passos. Ô Simões, o Pessolano, ele confirmou que foi um processo de entrevista realmente com o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol, com o próprio Paulo André, que é um gestor do Ronaldo, até o Bruno Maziotti participou, que tá ajudando na transição do departamento médico. Eles ouviram todas as ideias do Pessolano e ele trouxe um pouco aqui pra gente sobre o que pretende aqui no Cruzeiro, Simões. Pois é, exatamente, o Samuel. O futebol, né? Existe uma distância muito grande entre o discurso e a prática. E a perfeição, e o Cruzeiro precisa tentar se aproximar disso, é quando as duas coisas conseguem se encontrar. E o único caminho viável para o Cruzeiro é que isso aconteça, né, o Samuel? Você trouxe na entrada anterior a situação financeira caótica, que não é o Cruzeiro Esporte Clube, o Panzi falou aqui, é verdade, o Cruzeiro do Ronaldo, o Cruzeiro é tudo uma coisa só, mas o Cruzeiro Esporte Clube tem mais de 1 bilhão de dívida. O Cruzeiro do Ronaldo, a gente pode chamar aí a SAF, né? Você colocou aí, não tem receita antes de 2024, já tem um transfer ban só esse ano, na casa aí quase dos 60 milhões, somando 2023, esse valor vai a 150 milhões, então quer dizer, uma das maneiras de fazer com que esse negócio dê certo é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro da forma mais rápida possível. E para que isso aconteça, o discurso do novo treinador do Cruzeiro precisa ser colocado em prática, para que o time possa fazer uma boa temporada em 2022 e ocupar o G4 nessa Série B, né, Samuel? Com certeza. E quando a gente fala associação e o Ronaldo na SAF, é uma coisa que é a lei, é o que disse a lei, para que os clubes pudessem, como disse o Cruzeiro na nota, sobreviver. E no caso do Cruzeiro, é sobreviver. Então, a dívida da associação, ela pode ser quitada em 6 anos, 60%, sendo prorrogada por mais 4 anos, caso isso aconteça. E o Ronaldo, ele é solidário. E essas dívidas todas estão lá na associação. São dívidas do Cruzeiro? Sim, porque o Ronaldo vai assumir isso em algum momento. Tem que pagar com receita. Mas essa de transfer ban, ela implica em registro de atletas. Então o Ronaldo já vai assumir imediatamente. Não tem outra saída para o Cruzeiro. Ou ele paga o transfer ban ou não consegue registrar. Então, isso está descartado. Por isso, é uma preocupação muito grande, dívidas enormes e o projeto só começando para tentar tirar o Cruzeiro dessa.
Vamos lá, Milton. Então segue a pré-temporada do Cruzeiro, trabalhos em 2 períodos ao longo desta semana na Toca da Raposa 2 com o técnico Paulo Pessolano, observando ainda todo o elenco e na expectativa agora, já que o Fábio ele deixa o Cruzeiro, o clube terá que buscar pelo menos mais um goleiro e de preferência com essas características que o técnico gosta de saber minimamente jogar com os pés para começar aquele jogo que o treinador gosta e traz aqui pro Cruzeiro. O torcedor ainda se manifestando e prometendo até protestos ao longo do dia sobre esta não renovação de contrato com o goleiro Fábio. Protesto na Toca da Raposa 2 e também protesto marcado para a Praça 7. É o Cruzeiro, neste momento de muita expectativa e de muita coisa acontecendo também. O time do Paulo Pessolano, que segue, repito, a pré-temporada na Toca da Raposa 2. Milton. Só pra ver você jogar com o coração e muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos Cruzeiro, vamos a ganhar. Eu vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração e muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos Cruzeiro, vamos a ganhar. Vou aonde você for, só pra ver você jogar com coração e muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos Cruzeiro,